Agora sim, vamos orar pelo bispo que vai ministrar a palavra de Deus. Pai celestial, está aqui o teu servo que irá ministrar a tua palavra. O Senhor já colocou no coração dele a tua palavra e vai falar ao nosso coração. Então o Espírito Santo usa a boca dele para falar aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem a falar conosco nesta manhã através da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você está feliz com o Senhor? Amém. Então se levanta, sai do seu lugar e cumprimenta o seu irmão. Vamos, esse ambiente é um ambiente onde habita a unidade, a comunhão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Senhor, rapaz, que a graça do Senhor seja sobre a vida de todos, amém. Em nome do Senhor Jesus. A paz, minha querida. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor. Pai, vamos orar mais uma vez. A oração é fantástica, igreja. A oração, ela rompe barreiras, ela nos põe na presença do Senhor, ela faz com que coisas aconteçam. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa manhã, por nós estarmos aqui. Prepara os nossos corações para receber a sua palavra, Senhor. Que o nosso coração seja terra fértil para receber a sua palavra. E que ela não entre apenas, mas que ela produza toda a transformação e mudança que é necessária em nós, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado, pastora. Abra sua Bíblia lá no livro de Neemias. No livro de Neemias, capítulo de número 1. Número 1. Neemias 1. Louvado seja o seu nome. A palavra de Deus diz assim. Vamos todos achar. Neemias é um livro pequenininho que está lá no Antigo Testamento, um pouquinho antes de Salmos. Exatamente, depois de Crônicas e Esdras. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o seu nome. Obrigado por tudo até agora. Todos acharam? O texto diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus,
Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar em meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Pode tomar o seu assento. Vou ser breve. Hoje tem estudo, apóstolo? Não, que a pastora vai. Não? Não, porque o Tiago pode suspender, está ensaiando. Amém. As coisas para o dia 18 de dezembro. Glória a Deus. Amém. Qual que é o contexto do que está acontecendo aqui, para que vocês entendam? Neemias era um homem... Pode seguir? Neemias era um homem muito... Ele possui um cargo de alta patente no reinado persa, do rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. O tema dessa ministração, se eu tivesse que dar um tema, seria assim: atitudes corretas, resultados surpreendentes. Amém? Neemias tinha uma vida boa, igreja. Neemias era um judeu que estava vivendo em outro reinado, na Pérsia, e ele tinha um cargo elevadíssimo dentro do palácio. Ele tinha uma vida tranquila, uma vida regalada. Ele tinha diariamente contato com o cara que era mais poderoso do mundo naquele momento, porque o Império Persa governava naquele momento. Há um período anterior era o Império Babilônico, mas através de Ciro foi tomado o Império da Babilônia e veio para a Pérsia. Um rei antes do rei Artaxerxes era o rei Xerxes, ou mais conhecido como rei Assuero. Vocês se lembram da história de Esther? Do que aconteceu? Pois bem, ele foi o esposo dela, o rei Assuero, foi um rei antes desse rei do qual Neemias estava vivendo nesse momento. E o que estava acontecendo aqui? Qual que era o pano de fundo? O povo de Deus estava escravizado. O povo de Deus estava vivendo numa terra distante por causa da desobediência. Porque Deus falou, Deus alertou através do profeta Jeremias tantas vezes, que se eles não se convertessem, que se eles não andassem nos caminhos do Senhor, que se eles não se voltassem para Deus, eles seriam espalhados por toda a terra. É isso que estava acontecendo. E eles estavam ali. E tinha, quando Ciro passa a governar, ele libera uma primeira leva de judeus para voltar para Jerusalém. E esses
essa primeira leva é trazida por Zorobabel e Josué. Vem uma leva de judeus de volta para Jerusalém. Repita comigo. A restauração tem algumas fases. Jerusalém estava destruída, porque quando eles são levados cativos para a Babilônia, foi tudo destruído, absolutamente tudo. Foram levados cativos, destruído o templo, destruído a cidade, foi destruído tudo. E é muito sério. Repita comigo, porque isso é muito sério. A desobediência destrói a mim, o que eu tenho e o que está ao meu redor. Você que me assiste, cuidado com a desobediência. A desobediência é a palavra do Senhor. Destrói você, o que você conquistou e tudo que está ao seu redor. Eu tenho observado, a gente vai vivendo, né, apóstolo? A gente vai vendo tanta coisa, né? As pessoas, nós temos uma vida, um período de vida tão curtinho aqui na terra. A palavra diz que é um sopro, que é uma neblina, que é como uma erva que nasce e de repente ela desaparece. Ela é muito curta comparado com uma eternidade toda. E as pessoas, elas teimam ainda a se acharem autônomas, a viverem distante do Senhor. E você consegue observar, eu tenho acompanhado algumas situações de pessoas que têm uma vida confortável, têm uma vida estabilizada financeiramente, mora bem, mas tem tudo, mas também não tem nada. Porque o tudo sem a presença do Senhor Jesus se transforma em nada. Bom salário, mora num lugar muito bom, tem uma vida muito boa, tem tudo, e mesmo assim é infeliz. Mesmo assim, o apóstolo estava falando de suicídio, e eu ouvi essa palavra, eu e a pastora estavam conversando. E alguém de perto, alguém da família. Tem tudo, gente. Tudo. Absolutamente tudo. Não falta nada. Materialmente falando, financeiramente. Mas existe um vazio dentro de si. Existe algo que não preenche. Como também eu vejo o oposto. Eu vejo pessoas que estão vivendo num nível de uma vida simples, que também passam dificuldade, que já tiveram uma experiência com o Senhor e se afastaram do caminho do Senhor, e vivem hoje uma vida miserável. Tenho tido experiência com gente assim. É os dois opostos. Uns que têm tudo, mas que não têm nada. E os que não têm nada, que também acabam não sendo nada. Porque Deus, Ele nos fez para estar pertinho dEle, gente. O desejo do Senhor é que nós estejamos sempre na presença dEle. Ele deseja governar as nossas vidas. Ele nos deu a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha muitas vezes leva as pessoas para longe do Senhor. Em Provérbios está escrito assim, é muito sério: disciplina severa há para quem deixa a vereda. Quem deixa a vereda. E Deus, Ele está sempre chamando. Deus, Ele está sempre... A bondade de Deus é muito grande, gente. A bondade de Deus é algo assim que muitas vezes a gente não consegue entender. Não entende, não dá para entender.
Ele sendo o Criador, Ele tendo o poder sobre todas as coisas, com a palavra dEle, Ele poderia te fulminar, Ele poderia te destruir. Ele vai agindo de longanimidade, Ele vai te dando chance, Ele vai te dando oportunidade, Ele vai trazendo à existência coisas novas. Eu vi um testemunho essa semana de uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, e ele me contava que a sua mãe com o seu padrasto, quando o padrasto foi conhecer a mãe dele, ela era da Umbanda. E mesmo assim, eu não entendi essa parte, mas enfim, o padrasto era cristão, investiu na vida da mãe dele, e resgatou ela, tirou ela das garras das trevas do inimigo. Mas foi um processo de libertação. E nesse processo de libertação eles iam para o culto. Antes de ir para o culto, todo mundo pronto. As trevas, elas estávamos falando, vindo agora aqui. O sair da igreja é tão fácil, viu, meninas? O sair da igreja é muito fácil. É muito simples sair da igreja. É muito simples sair dos caminhos do Senhor. O difícil é voltar. Porque para sair existe uma força que te impulsiona a te tirar. Mas essa mesma força, ela se multiplica exponencialmente para não voltar, não te deixar voltar. E nesse testemunho ele conta que o padrasto dele era um obreiro dentro da casa do Senhor, vivia ali na casa do Senhor, e num desses momentos que estavam indo para o culto, ele conta que a mãe dele se assentou, cruzou as pernas, jogou o cabelo de lado, e se manifestou um demônio ali. E ela falou, você vai levar, falando para ele, falou, você vai levar ela para casa do homem lá de cima? Aí ele falou assim, eu vou. Ele falou, você não vai, eu vou te atrasar. E assim, coisa sobrenatural. Falou, você vai? Então vai consertar a pia. De repente a torneira estourou o cano e começou a vazar água por todo lado. As trevas não brincam, gente. Aí ele arrumou rapidinho lá, falou, você já arrumou? Olha lá, o chuveiro. O chuveiro deu problema, começou a vazar água. Mas enfim, e ele insistiu, levou ela para a igreja e foi trabalhando, e ela se tornou uma serva do Senhor, uma obreira do Senhor. Mas uma das últimas vezes que ele expulsou o demônio da vida dela, aquele demônio olhou para ele e falou assim, tudo bem, você ganhou ela para ele, para o Senhor, mas em breve você vai estar conosco. E o tempo passou, aproximadamente há 10 anos. Ele abriu igreja, ele tinha um povo que Deus deu para ele, ele começou a sumir de repente, dava uns sumiços e falava que estava na obra. Eu vou encurtar a conversa. Aí numa dessas idas e vindas, a esposa decidiu seguir ele, que ele ficava vários dias fora. Ele estava no meio de uma favela, entregue ao crack. Um servo de Deus que foi usado para tirar ela das garras das trevas. E ele morreu sem a presença do Senhor. Se entregou ao mal. Se entregou. O inimigo, ele tem uma característica, ele não tem pressa. Satanás não tem pressa. Satanás, ele estuda as pessoas, ele vai estudando, ele sabe onde ele mexe. Ele investe um pouco hoje, investe um pouco amanhã, e um pouquinho depois, e mais um pouquinho, até que a pessoa esteja totalmente distante do Senhor. A gente não pode brincar. Não podemos brincar de estar na casa do Senhor, não podemos brincar de sermos crentes, porque existe um inimigo que ele luta contra as nossas almas.
Enfim, o povo passou por tudo isso, e Deus alertando, porque Deus sempre alerta. Vocês vão serem levados cativos, vocês vão passar momentos difíceis, enfim. Mas a misericórdia de Deus é grande, porque Deus ele sempre espera de braços abertos. Parábola do filho pródigo. E a primeira leva dos judeus vem com Zorobabel e Josué. 80 anos depois, vem a segunda leva, através de Esdras. A primeira leva de judeus, todo o processo de restauração de Deus é lindo. 3 fases Deus usa para trazer o povo da escravidão de volta para a terra deles. 3 fases. Através de Zorobabel e Josué, a primeira. Através de Esdras, a segunda. E depois Neemias, que é o que nós acabamos de ler. E a Trindade, a gente não entende, né? É lindo as coisas de Deus. Eu até fiz umas anotações aqui. A Trindade, ela se manifesta em muitas coisas do nosso cotidiano e a gente não percebe. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os elementos, eles podem estar no estado sólido, líquido e gasoso. Temos ar, terra e água. Temos também alma, corpo e espírito. O número 3 é algo muito interessante, né? Não estou falando de numerologia não, gente. É que tem algumas particularidades das coisas de Deus. E são 3 fases. E reconstruir é pior do que construir. Porque esse povo está voltando do cativeiro para reconstruir algo que tinha sido destruído. O reconstruir sempre é pior. É muito melhor você deixar Deus construir algo na sua vida e aquele algo permanecer, e aquele algo avançar, e Deus trazer à existência coisas novas. Porque todas as vezes que atos de desobediência acontecem, coisas são destruídas, e quando elas são destruídas, elas têm que serem reconstruídas. E reconstruir tem que tirar entulho, tem que tirar os escombros, tem que tirar a coisa morta que está escondida. Porque a destruição, ela traz consigo, ela é como, já viram um prédio ser implodido? Cai tudo, não cai assim, ó? É assim. E quando você começa um processo de reconstrução, precisa ter coragem de colocar a mão, às vezes, no que não está cheirando muito bem. Ter coragem de pôr as mãos, às vezes, aonde você não queria pôr. Mas esse é um processo de reconstrução. E o processo de reconstrução começou com a primeira leva, eles vindo para reconstruir o templo. Quando Zorobabel volta, ele vem para reconstruir o templo. Ele começa a reconstrução. Não tem como reconstruir, você que me ouve, me vê, não tem como reconstruir verdadeiramente sobre alicerces verdadeiros, se não primeiro reconstruir a comunhão com o Senhor. Um processo de restauração, seja qual for, para ser verdadeiro e ter resistência e ele continuar, tem que ser começado da maneira certa. A maneira certa é alicerçando no Senhor. Sua casa está com problema, os filhos estão com problema, o casamento está com problema, coloca Deus no meio de tudo isso, que as coisas elas vão para o seu devido lugar. É simples, mas ao mesmo tempo complicado, porque as pessoas não querem colocar Deus no seu devido lugar. E eles vêm, constroem o templo, reconstrói o templo, e passam-se 80 anos. 80 anos. Aí Deus levanta Esdras. Deus sempre vai ter um processo de restauração para a vida de qualquer um que deseje restaurar.
Não importa qual área que tenha sido destruída, Deus sempre vai ter um processo de restauração. E Ele é especialista nisso. Aleluia. Aí a segunda leva de judeus que vem com Esdras. E quando vem com Esdras, ele vem com um propósito. Ele vem trazendo materiais preciosos e tudo que o templo precisava. E vem com a palavra para colocar o povo no prumo. É a palavra que direciona. Olha que lindo, o processo, Deus estava restaurando o povo dele. Primeiro o templo, depois as preciosidades para dentro do templo e a palavra. Não tem como ser direcionado sem a palavra de Deus. E outra coisa que é muito séria, que nós não podemos negligenciar. Deus, Ele tem propósitos específicos para a vida de cada um de nós, para um propósito maior, que é o propósito dele. E quando nós negamos a fazer o que tem que ser feito, vidas podem estar sendo destruídas. Esdras era um sacerdote. Você já pensou se ele não tivesse aceitado o chamado dele? Ele não estaria no lugar que Deus queria que ele estivesse, para que no momento oportuno Deus usasse a vida dele para fazer algo. Deus sempre vai ter um propósito com as nossas vidas. Amém. Sempre. Deus sempre tem um propósito com as nossas vidas. Deus sempre vai querer nos usar para algo. Então não negligencie. Se Deus está te abençoando, se Deus está te pondo em alguma situação, não negligencie, porque aquela situação que Deus está te colocando, com certeza vai ter um propósito para Ele te usar que você nem sabe. A Bíblia diz que José de Arimateia era um homem influente e rico. Ele era rico. Esse era da época de Jesus. A influência e a riqueza dele tinham um propósito. Quando Jesus morre, eles queriam largar o corpo de Jesus na cruz, ou depois jogar no lixão, que era esse o destino de quem morria na cruz. José de Arimateia, pela influência política que ele tinha e pelo potencial financeiro que ele tinha, ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para fazer o sepultamento, e deu um túmulo para o Senhor Jesus ser enterrado. Aleluia. Então tudo tem um propósito de Deus. E quando nós encolhemos as nossas mãos, nós estamos negligenciando a obra, nós estamos negligenciando vidas. José, quando é levado para o Egito, existia um propósito de Deus. Não era porque José era bonitinho, tinha um propósito de Deus. Deus elevou ele a governador do Egito, porque Deus sabia do que viria e precisaria de um homem ali, para que sustentasse o povo dele durante os anos de fome que viriam. Tem sempre um propósito. Sempre Deus ele vai querer te usar. Você pode ter certeza, Lívia, que quando você se formar, e se você for direcionada pelo Senhor, Ele vai te usar em alguma coisa. E para cada um aqui, Marcela, todos nós. E quando nós negamos a viver aquilo que Deus preparou para nós, nós estamos sendo egoístas. Egoístas. Porque nós estamos talvez comprometendo outras vidas. Apóstolo, desde quando o senhor está aqui, quantas vidas o senhor ajudou, tratou, foi socorrer? Muitas pessoas. Agora eu te digo, se o Senhor não tivesse aceitado o chamado do Senhor, você vê? É algo que parece muito simples. Quem sou eu?
mas Deus, Ele conta em te usar. Amém. E chega um momento que Neemias é levantado por Deus, porque os muros de Jerusalém estavam todos derrubados, e uma cidade sem muro era uma cidade que era facilmente invadida. O muro era a proteção, o muro era o escudo da cidade, e precisava ser reconstruído o muro. E quem que Deus ia usar? Deus precisava de alguém. E Neemias é colocado na porta. Você está vendo? Tem coisas que hoje você não entende. Deus, Ele te coloca em algumas posições, em algumas situações, que hoje talvez você não consiga entender a dimensão daquilo. Mas lá na frente, quando o horizonte se abre, você consegue enxergar e falar: meu Deus, agora eu entendo o porquê que eu estou aqui, o porquê que o Senhor me pôs aqui. Neemias era um judeu, num reinado diferente, só que Deus deu as oportunidades para ele se tornar o copeiro do rei. Vocês acham que para se tornar copeiro do rei era qualquer um? A vida do rei estava na mão do copeiro, porque o copeiro era aquele camarada que experimentava todas as comidas e bebidas que eram servidas para o rei. Se tinha que alguém morrer, morria primeiro o copeiro. Vocês acham que isso que nós estamos vendo hoje, essa guerra de poderes, um querendo passar por cima do outro, tem um aí que está ameaçando que se entrar no poder vai virar um pesadelo na vida de algumas pessoas? Cuidado em quem você vota. Isso vem desde que terra é terra que o homem caiu e se afastou da presença do Senhor. O homem se tornou egoísta, egocêntrico, só pensa em si. E com certeza existiam inimigos que queriam a morte do rei. Por isso que existia um copeiro, alguém para experimentar a comida, porque poderia ser jogado veneno ali. E alguém para assumir esse cargo tinha que ter lisura, caráter, tinha que ser alguém de confiança. Você acha que o rei, o governador, o regente, aquele que mandava em tudo, ia pôr qualquer um ali? Não ia. Ele ia pôr quem ele confiasse. Por isso que nós temos que ser pessoas íntegras, pessoas em quem possa se confiar, pessoas em quem as pessoas possam olhar para nós e algo chamar a atenção delas. Agora, se Neemias fosse um camarada que vivesse de qualquer jeito, não tivesse compromisso, veja bem, estava numa nação estrangeira, igreja, outra cultura, outros costumes, uma nação que servia a outros deuses, e ele não se corrompeu. Aleluia! Ele era íntegro ao Senhor. Ele era íntegro. Então não importa o ambiente onde nós estamos. Ah, mas eu estou num ambiente que eu trabalho num ambiente onde todo mundo fuma, onde todo mundo fala palavrão, onde todo mundo faz coisas erradas. Mas você não é obrigado a fazer aquilo. Você não é obrigado a viver daquela maneira. Então não é o ambiente, não é o ambiente onde nós estamos, é a nossa identidade, é quem nós somos. Quem nós somos nos ambientes onde nós transitamos? Quem nós somos? Quem você é no ambiente onde você está inserido? É uma questão de identidade. Ele estava lá, vivendo do bom e do melhor no palácio. Ele poderia, chegou um problema diante dele, ele poderia ter se calado e se omitido, porque a vida dele estava boa, gente. Ele não precisava arrumar encrenca. Neemias não precisava arrumar encrenca. Com certeza o salário de um copeiro era bom. Com certeza onde ele morava
Era muito bom. E aí chega através de um homem falando aos ouvidos dele: os nossos patrícios, os nossos irmãos estão lá padecendo em Jerusalém. E aquilo entra no coração dele de uma maneira tão forte, que daí se manifesta o plano de Deus. Por que Deus colocou ele como copeiro ali? Ele tinha influência com o rei, ele tinha autoridade, mas ele sabia quem ele era, ele não tinha se corrompido. E ele chega, porque para construir um muro precisaria de mão de obra e precisaria de recursos, materiais. Apóstolo, dá para fazer as coisas aqui sem dinheiro? Faz? Não faz nada. Tudo precisa de recursos materiais. Tudo precisa. Então, para reconstruir o muro de Jerusalém, da cidade, precisava de mão de obra e precisava de recursos financeiros. Mas Deus sabia de onde tirar. Ele tinha plantado Neemias na posição estratégica que ele precisava. Aleluia! E a influência que tinha Neemias diante do rei fez com que ele se apresentasse do rei. E esse camarada é estrategista, gente. O cara é inteligente. Ele ora ao Senhor, porque ele sabe da identidade de quem ele era. Ele orou, foi buscar o Senhor, se arrependeu pelo que o povo tinha feito de errado, pediu perdão para o Senhor, falou: agora eu preciso me mexer, agora eu preciso fazer algo. E ele chega na presença do rei. Eu imagino o seguinte: você trabalha em ambientes que tem pessoas que têm uma cara meio azeda, não tem? Não tem? Tem ambientes que tem gente azeda, não tem, gente? Tem, claro que tem. Mas eu creio que um copeiro do rei, acho que ele não podia se apresentar diante do rei com a cara amarrada. Eu acho que ele não podia se apresentar diante do rei com um semblante. E nesse dia ele usa dessa estratégia. Estava tudo certo, ele estava com o coração entristecido, mas a posição que ele ocupava tinha que fazer ele com um sorriso no rosto. Mas ele se apresenta triste, cabisbaixo. Isso chama a atenção do rei. O que está acontecendo? Neemias, eu estou percebendo um semblante estranho que não costuma ser o seu semblante, não costuma ser a maneira de você viver. O que está acontecendo? Aí ele conta a história para o rei. E o rei se compadece. Aleluia. Porque ele tinha orado, gente. Glória a Deus. A gente às vezes quer fazer coisas sem orar. A gente quer tomar atitudes sem buscar primeiro a presença do Senhor. A primeira coisa que ele faz antes de falar com o rei, ele ora. Ele busca. Ele se humilha na presença do Senhor. Aleluia. E a gente muitas vezes, diante das situações e dos problemas da vida, a gente vai de peito aberto. Eu posso. Eu sou o cara. Eu sou o super-herói. É só no cinema. Essa semana eu fui assistir um filme com a minha esposa. Só um parênteses. Adão Negro, o filme. Eu recomendo, vai assistir, é bom. Adão Negro, é um super-herói. Enfim. Quem sabe a sua identidade, sabe que depende dele. Quem tem entendimento de quem é realmente, sabe que precisa do Senhor. E não entra em lutas e em batalhas sem primeiro buscar a presença dele, sem primeiro buscar a direção do Senhor. E o rei se compadece e deixa Neemias ir reconstruir o muro. E o rei dá cartas para ele poder passar pelos lugares que ele tinha que passar. E além de tudo, o rei dá todo o suprimento que era necessário. Aleluia. Todo o material que era necessário para fazer a reconstrução dos muros, o rei libera para Neemias.
Você entende como a posição dele era estratégica? Por que Deus tinha colocado ele ali? Porque haveria um momento em que essa posição seria cobrada dele. Haveria um momento em que Deus iria requisitar dele a influência que ele tinha naquele ambiente. Não negligencie os ambientes aonde Deus tem te colocado, porque em determinado momento Ele vai requerer essa influência que Ele está te dando, essa autoridade que Ele está te dando, esse poderio, seja de influência, seja financeiro. Uma hora Deus Ele vai requisitar isso de você, para algo que Ele tem para ser feito. Porque a gente quer fazer a obra de Deus e a gente quer que anjos venham fazer a obra. Não seria mais simples? Os muros estão derrubados da cidade. Os muros estão derrubados. Precisa ser reconstruído. E Deus tem o intuito de reconstruir, sim. Fazia parte dos planos de Deus. Porque Deus falou: vou levar cativo, mas eu vou trazer de volta. Então, se Deus está envolvido, se Deus queria um muro reconstruído, era fácil, gente. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus tem um exército de anjos. Vai lá, meus anjos, faz tudo lá. Faz os muros. Mas o governo da terra é do homem. Aleluia. O governo da terra é do homem. E Deus quer governar a vida do homem. O homem governa a terra e Deus governa a vida do homem. E Deus usa ele, e ele vai. E ele tem essa sensibilidade de ouvir o chamado. Você tem tido sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Você tem tido a sensibilidade para ouvir o que Deus espera de você? Você tem tido esse nível de intimidade com o Senhor? Para ouvir a voz? Deus fala muitas vezes, a maior parte das vezes, de forma doce, de forma quase imperceptível. Você tem que estar muito bem antenado para ouvir. Ele não fica gritando, ele chama. Vem, vem Marcelo, vem Lívia, vem Apóstolo, vem Pastores, vem Rosana, vem Michele, venham todos. Ele chama, não fica gritando. E Neemias teve a sensibilidade e a empatia de se colocar no meio daquele povo lá, de sentir a dor que eles estavam passando. E ele traça essa estratégia. Ele tem a visão do que precisava ser feito. Ele ora, dependência do Senhor. E ele vai em direção a Jerusalém. E ele começa a obra. Cata pessoas, ajunta pessoas e começa a fazer a obra. Construir um muro. Eu imagino que não era qualquer muro, né, apóstolo? Eu tinha um pedreiro que eu brincava com ele e falava que os muros que ele fazia, se subiam gatos em cima, derrubavam o muro dele. Eu creio que um muro, para ser um escudo para uma cidade, tinha que ser uma muralha. Não é um murinho como hoje nós entendemos. E ele vai para lá e ele põe a mão na obra, ele põe a mão na massa. Ele põe a mão na massa, gente. Ele não tem essa questão, eu tenho status. No reino, quando é para fazer a coisa, você tem que fazer o que tem que ser feito. Arregaça as mangas e vai fazer. Vamos se mexer. E ele começa a obra. Mas todas as vezes que nós nos posicionamos para fazer algo para o Senhor, isso é regra, gente. Eu posso dizer que é regra. Opositores se levantam. Oposição começa. Não tem como. Você falou que vai servir a Deus. Você falou, o camarada está distante do Senhor, ele quer vir para a igreja. Ele fala, hoje eu vou para a igreja. Eu estou vendo isso com o meu funcionário. Ele reconheceu, ele já era convertido, se afastou, se reconciliou com o Senhor, nós oramos por ele, parou de fumar, mas não conseguiu ir para a igreja ainda.
Todas as vezes que ele tenta ir para a igreja, acontece uma oposição. É muito espiritual, é violento, gente. É violento, é violência. É que nós não vemos, nós não conseguimos enxergar. Todas as vezes que nós nos propusemos a fazer algo pela causa do Senhor, opositores se levantarão, situações contrárias tentarão nos paralisar. Eu tenho sempre um problema para estar enfrentando, gente. Sempre tem uma oposição, sempre tem alguma situação. Mas não importa quais são os problemas, as situações, é como você encara aquilo. Você para, você volta atrás, você fala, não, eu vou até o fim. Teve um momento na obra que eles estavam construindo um muro, que, olha como que eles construíam um muro. Uma mão na colher de pedreiro, fazendo massa, e outra mão segurando a espada, gente. Porque os inimigos queriam atacá-los. Era uma mão fazendo massa e assentando tijolo, pedra, e a outra mão segurando a espada. Muitas vezes, os opositores se levantaram para tentar impedir o plano de Deus. Mas o plano de Deus, ele não pode ser impedido. Aleluia! Se você não quiser, tudo bem. Você vai pagar um preço, mas Deus não vai parar por tua causa. Pelo contrário, você tem que se sentir honrado. É uma honra eu estar aqui hoje. É uma honra eu estar ministrando a palavra do Senhor. É uma honra eu ser algo, uma pessoa útil nas mãos do Senhor. Isso é uma honra, gente. É uma honra você poder ser um instrumento útil nas mãos do Todo-Poderoso. E mesmo diante das oposições, mesmo diante daqueles que tentavam paralisar o que tinha que ser feito, em 52 dias o muro ficou pronto, gente. Aleluia! É que o Maurício está aqui hoje. Eu ia... Viu? Para construir uma muralha dessa em 52 dias é só a presença do Senhor mesmo na vida dessas pessoas. E depois de tudo eu encerro. Depois que os muros foram reconstruídos, depois que tudo foi restaurado, ele faz uma coisa. Ele chama todo o povo ao arrependimento e prega a palavra do Senhor. Fala, vivam de maneira diferente agora. Amem de maneira diferente. Eu te convido a ficar de pé. Quando Deus, Ele nos levar à posição que Ele espera de nós no reino, quando a obra estiver sendo feita e concluída, é para um único propósito, é para trazer o povo para perto dEle. É para anunciar as boas novas, é para falar do amor dele em Cristo Jesus, é para falar que o Senhor Jesus morreu por nós naquela cruz. Você que me assiste, Jesus morreu por você também. Talvez você ache que para você não tem mais jeito, mas eu te digo que tem. Talvez você andou por caminhos que te afastaram do Senhor, e você não tem forças para voltar, mas Deus tem um tempo preparado para restaurar tudo que foi destruído. E Ele tem as pessoas certas para colocar diante de você. Porque Deus, Ele é poderoso e não tem limites para o Senhor. Só queira voltar. Só queira se render ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Volta logo. Anda com o Senhor. Não se atreva a viver distante. Disciplina severa há para quem deixa a vereda. Disciplina severa há para quem deixa a vereda. Senhor, obrigado pela tua bondade. Nós observamos
aqui hoje, que um povo rebelde, um povo que se afastou do Senhor, mas a tua bondade foi tão grande, Senhor, que os trouxe de volta. Aleluia. O Senhor elaborou todo um projeto para que eles voltassem, para restaurar tudo que tinha sido destruído. Eu te peço, Senhor, que o Senhor restaure a área das vidas das pessoas, dos que estão aqui, dos que nos veem, nos ouvem. Restaure aquilo que foi destruído, restaure aquilo que foi embora, traga o novo, Senhor. Tua palavra diz: eis que faço nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus de fazer coisas novas no meio de nós. Obrigado, Senhor, por todas as coisas novas que ainda chegarão até nós. Mas aquilo que é necessário ser levado, o velho, que seja levado pelo Senhor, não pela nossa desobediência, não pela nossa rebeldia, mas sim porque o Senhor leva o velho para trazer o novo, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Queremos continuar sendo, nas Tuas mãos, instrumentos poderosos da Sua vontade, para que o Seu reino avance na terra, para que almas sejam alcançadas, para que sejam arrancadas almas, Senhor, das garras do inimigo, e que se convertam ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela direção que o Senhor dá às nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E se você pode, aplaudir o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu quero passar a palavra para o apóstolo.